Então, Wagner Alves, um prazer muito grande recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado por ter vindo. Prazer, Edson. Prazer enorme participando aqui com um amigo, os ouvintes da Bandeirantes, para a gente falar um pouco, já vi anunciando aí, realmente. As pessoas vão, por que você não sai, resolve sair, então tem aqueles que também, não, política não é para você, tem tudo isso, Edson, e a gente tá aí agora com esse novo desafio. Por que você acha que o eleitor de Valinhos falou assim, ó, no dia da eleição, eu vou na urna lá escondidinho e vou marcar lá Wagner Alves? Trabalho. Edson, eu faço um trabalho muito forte. Primeiro, assim, o meu trabalho ele começou na comunicação. Tá? Enquanto radialista, enquanto locutor esportivo, eu sempre estive muito próximo da comunidade, muito próximo da comunidade valinhense. E o rádio, hoje a gente tem o advento aí das redes sociais, mas nós somos de uma época... É uma paixão, né? Exatamente, mas que o rádio ele era o porta-voz realmente do munícipe. O secretário, o prefeito, o vereador, ele vinha até a rádio dar entrevista, quando acabava, chovia. Aqui acontece muito isso com vocês, de reclamações, e a gente acabava, eu era essa pessoa que passava as informações para o poder público. E nisso daí eu fui tendo um contato muito grande com a população. Depois, a própria participação em conselhos municipais, fui trabalhar na prefeitura, consegui, Edson, que no dia 6 de outubro, as pessoas colocassem lá 857 votos para o nosso nome, para a gente continuar o nosso trabalho. Quantos vereadores tem hoje em Valinhos, Wagner? 19. 19 era 16 na legislatura passada, nessa legislatura foi para 19 vereadores. Depende do número de eleitores, esse número vai aumentando também. Isso, ele é o máximo de 55, que é São Paulo, né? Capital é 55, Campinas 33, Valinhos ela chegou a um porte de 19 vereadores, e que eu achava muito. Fora achava muito. Hoje a gente vê que a cidade tem muitas demandas, Edson, muitas demandas. Nós conversamos outro dia, Wagner, quando a gente estava conversando com você, fazendo esse contato aqui. Eu estava falando agora há pouco com o Dr. Igor Mantovani, que ele é um oncologista, e que as pessoas tinham um certo medo de falar do câncer, nem pronunciava essa palavra. Bate na madeira. Bate na madeira, doença ruim. E assim também, durante muito tempo, foi com a paralisia infantil. E outro dia, falando com você, você falou tranquilamente sobre isso, e você tem também uma dica para dar para as pessoas, conselho para dar para as pessoas. É uma doença que, quando ela chega, ela altera a vida da pessoa, mas ela não derrota, não é, Wagner? Exatamente. Edson, eu sempre digo que a paralisia, ela atrasou a minha vida. Porque em muitas situações, só para você ter uma ideia, eu entrei na escola regular com 11 anos de idade. Que eu tenho 51 anos, década de 80 ali, as pessoas não tinham esse entendimento e acabava falando que eu não me adaptaria à escola. Então, fui entrar com 11 anos de idade. Então, a paralisia, ela atrasou na minha vida profissional muitas questões. Mas ela não me tornou uma pessoa infeliz, para eu buscar os meus objetivos, e isso não. Então, nós viemos de uma época, se a gente pegar nos primórdios mesmo, desde a época de Aristóteles, Platão, as pessoas eram feitas nasciam para guerrear e para procriar. O homem guerrear, a mulher para procriar. Quando eles chamavam os famosos disformes, a família, Edson, ela era autorizada a eliminar essa pessoa. Ela podia jogar da ribanceira, colocar no rio abaixo. Só que com a evolução, o mundo foi mudando, graças a Deus, e foi percebendo que a pessoa ela tem uma característica diferente. Ela não fala, ela não anda, ela não enxerga, mas ela é uma pessoa. Então, começou a ver as pessoas primeiro. E foi mudando muita coisa, e principalmente em cima dos movimentos. A partir da década de 81, da década de 80, o ano de 81, que foi o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, o avanço ele foi muito grande em relação a políticas públicas para a pessoa com deficiência. Temos muito que avançar? Com certeza. Nós estamos sempre em marcha por uma acessibilidade. Mas nós chegamos a um momento muito interessante da população, principalmente hoje com a rede social. A rede social, ela mostra uma pessoa que não tem os dois braços, cozinhando, levando a vida dela numa boa. Ela mostra o Wagner com paralisia infantil, locutor esportivo, graças a Deus, eu me dei muito bem na minha carreira no rádio, na comunicação. O Wagner hoje, estando vereador, e a pessoa acaba vendo que, assim, o limite está na cabeça dela.
Só na cabeça dela. Se ela colocar, ela ir buscar, ela vai conseguir realmente os objetivos dela. O limite é na cabeça dela. E as pessoas, eu sempre digo, Edson, o preconceito, ele é muito pequeno em relação ao desconhecimento. Quando ela passa a conviver com uma pessoa com deficiência, ela vê que é uma pessoa como outra qualquer. Eu só vou fazer essa pergunta para você, Wagner, porque eu me considero seu amigo, conheço você já há algum tempo. Talvez para outras pessoas eu não fizesse esse tipo de pergunta, mas para você eu vou fazer, porque eu sei que eu posso perguntar para você o que eu quiser. Eu quero saber se as pessoas hoje, eu sei que mudou muito, mas eu quero saber se as pessoas hoje olham para você e falam: coitadinho do Wagner, tá andando com aquela muleta. Há esse sentimento, as pessoas olham para você com pena. Existe isso. Olha como que acontece. Se a gente pegar a geração do meu pai tá com 80 anos, essa geração sim. Eles ainda olham como a superação, o coitadinho. Nossa, até na questão da eleição. Eu tive alguns votos pelo coitadinho. Vou votar nele porque é deficiente. Entendi. Vou votar nele porque ele é o coitadinho. Se a gente pegar agora essa geração, vamos falar, Edson, aqui, de 90 para cá, esse pessoal já não. Eles já te enxergam com outro olhar, não tem coitadinho. O que você precisa para competir comigo? Eu preciso de uma rampa, então nós vamos colocar uma rampa e vai estar tudo igual. Eu preciso de uma tela porque eu não consigo enxergar, nós vamos colocar uma tela. Então, assim, essa geração do meu pai, da minha mãe, essa geração, ela ainda olha, é cultural, ela ainda olha como o coitadinho. Agora, você sempre falou, outro dia conversando com você também, você estava dizendo que o fato de você trabalhar em muitas praças esportivas também faz você ter um olhar diferente com relação à acessibilidade para os torcedores em praças esportivas. Exatamente. Eu conheço, eu acho, Edson, se eu me inscrever no Guinness Book, eu vou entrar como o narrador que narrou futebol amador em todas as cidades da região metropolitana de Campinas. Eu ainda vou fazer isso daí. Vai para a região de Jundiaí. Quando sair seu nome, você volta aqui para a gente conversar. Eu vou falar, porque assim, eu conheço cada praça, cada lugar, sabe? No amador. Para eu chegar no profissional, eu tive que aprender no amador. Né? É lá que a gente aprende a fazer a narração, o trabalho, a gente aprende mesmo ali na base. Então, assim, muitas praças esportivas, realmente, elas carecem de um olhar diferenciado, que a maioria é do poder público, essas praças, né? Uma ou outra que é da iniciativa privada, que fica mais em clubes. Mas sim, elas precisam do olhar. E um outro olhar também diferente, Edson, é em relação a assim, o que a pessoa, quando ele vai olhar, ele pensa na acessibilidade para o torcedor, mas ele não pensa num profissional com deficiência, que vá usar, ou que esse profissional vai ficar velho, sabe? Certo. Que ele vai ter a mobilidade dele reduzida. E quer dizer, quando ele chegar numa idade que ele tiver idoso, ele vai ter que parar de... Se ele é um repórter... Precisa ser descartado, né? Então, só que hoje, as praças esportivas, se a gente pegar, por exemplo, os nossos estádios, Moisés Lucarelli, se a gente pegar o Brinco de Ouro, o Jaime Sintra em Jundiaí, para um idoso, né, e para uma pessoa com deficiência, é muito trabalho você chegar até aquele local para você desempenhar o seu trabalho. Então tem que ter esse olhar também. Você já foi trabalhar no estádio da Inter de Limeira? Já. Você demora uns 3 dias para chegar na cabine. Olha, eu vou falar, Limeirão, Jaime Sintra, Santa Bárbara do Oeste também, que é outra, São Caetano do Sul, todos esses estádios que eu fui, assim, eu já digo, foi na Arena Barueri? Na Arena Barueri fui. Lá tem elevador. Tem elevador. E é muito, outra coisa, muito, né, a gente tem aquela piada sempre com a portuguesa, né? Portuguesa. Estádio do Canindé tem elevador. É uma bênção no Canindé. Tá vendo só? É uma bênção, eu adoro. Então, assim, respondendo a sua pergunta, precisa, assim, desse olhar. E o olhar, quando eu falo, não é olhar para a pessoa com deficiência, o deficiente. Imagina uma pessoa em pós-operatório, ela vai precisar. Uma pessoa que vai... O pai vai levar um filho, né, com carrinho de bebê, ele precisa dessa acessibilidade. Então, é toda essa questão, é todo esse olhar. Eu estou recebendo aqui uma mensagem, deixa eu ver aqui, do repórter Tandy Negrão. Você conhece o Tandy Negrão? Tandy Negrão. Tandy Negrão dizendo aqui, olha, ele diz... Tô me chamando de lenda aqui. Mas é a lenda, hein? Edson e Wagner, 2 lendas. Tandy, você já viu o Edson jogando bola, né? Não queira, não lenda. queira. Dando um grande abraço para você aqui. Bom dia, Edson. Sou aposentado por incapacidade, por meu joelho, minha perna, fiz
cirurgia colocou prótese, o Marco Silva Bedin está dizendo aqui, mas faço musculação, levo uma vida boa e eu sou uma pessoa que aposto na superação. É assim que tem que ser, não é? É assim, Edson, é isso aí. O limite está na nossa cabeça. O limite está na minha cabeça, o limite está na cabeça do Tandy, está na cabeça das pessoas. Se você se acomodar realmente, ou então aquela da procrastinação. Não, amanhã eu faço que eles vão colocar um elevador lá, eu vou falar. Não, porque eles vão colocar uma rampa, eu vou. Se eu tivesse esperado tudo isso, hoje eu não teria passado pelas rádios que eu passei, pelas emissoras de televisão que eu passei. Se eu tivesse esperado hoje, eu não estaria vereador no meu município. Porque a gente tem que, assim, as dificuldades, elas vão ter. E outra coisa também, Edson, a dificuldade, ela vai aparecer pro Edson, como deve ter aparecido muito na sua vida, vai aparecer pro Tandy e pro ouvinte. A dificuldade, ela não vai escolher. É claro que a pessoa com deficiência é mais exacerbada a dificuldade, mas a dificuldade é para todos nós. Então não adianta eu sentar numa cadeira, vida, azar. Não, eu tenho que ir para cima, eu tenho que buscar as oportunidades. Wagner Alves, vereador em Valinhos. Eu quero saber, já que você está com essa eloquência toda, eu quero saber se na sua cidade as pessoas que são portadoras de necessidades especiais têm acesso a ônibus, a ambulância, ao ponto de ônibus, a supermercado. Eu quero saber se tem e se não tem, o que é que você vai fazer? É minha cidade, né? Eu queria ver, acho que numa cidade, é a cidade utópica, né? É o sonho. Edson, Valinhos avançou muito. Valinhos avançou muito e eu sempre digo uma frase que eu aprendi no jornalismo que é: dê crédito a quem de direito. Eu estava oposição ao último governo, mas eu tenho que reconhecer que avançou em muitas questões na questão da pessoa com deficiência e acessibilidade. E o meu trabalho a partir de agora é dar continuidade para muitas situações que o outro governo ele começou. Então hoje a gente tem a frota de Valinhos de ônibus, ela é uma frota adaptada, temos problemas com o elevador que não funciona, o motorista que não sabe operar, isso acontece, mas os ônibus, na totalidade, eles tem a plataforma. O que precisa? Você tem a plataforma, mas o ponto de ônibus não é. Então, quando o ônibus vai esperar o cadeirante, o ônibus tem que parar, ali penso, tem que parar um pouco mais para frente. Então, nós temos que fazer esse trabalho. Valinhos, né? Uma cidade, vales. Então, assim, a própria mobilidade na cidade, ela é dificultosa. Então, para a pessoa com deficiência, a gente tem que achar alternativas de uma vaga de estacionamento, nós temos que achar essas alternativas, por exemplo, de alguns próprios públicos, que ele é da década de 70. E agora a prefeitura precisa fazer essa adequação, mas também tem alguns prédios que são tombados pelo patrimônio histórico. É mais complicado. Né? Então você tem que falar com o Condefat, você tem que falar com o Conselho de Cultura, mas assim, ela está avançando. Muitas questões, nós temos entidades como a CESA em Valinhos, para pessoa com deficiência, que são parceiros do poder público, a própria PAI, que é nacional, uma referência. Em Valinhos tem um CAV, que é um centro para atender a pessoa com autismo, e é mil maravilhas? Não é. Tem problema? Tem. E eu penso que assim, eu fui eleito porque tem problemas. Se não tivesse esses problemas, não precisariam votar no Wagner. Então, como tem esses problemas, eu fui eleito para a gente acertar, buscar e estar sempre ali bem próximo da população. E com um pouco mais de um mês aí de mandato, já deu tempo de você integrar alguma comissão? Já está na lida ou você está esperando para ver como é que vai? Esperando para ver como é que tá, para ver como é que fica? Meu pai tem uma frase que ele fala, o chicote estrala. O chicote estrala. Cara, eu cheguei na Câmara, na verdade assim, a gente assumiu dia 1º, aí dia 13 já teve uma sessão extraordinária e dia 4 já começou a sessão. Eu já estou presidente de uma comissão de higiene e saúde, uma comissão muito importante, que é para a gente estar visitando os postos municipais, a Santa Casa da cidade. Saúde, né, Edson? Saúde, ela é bandeira de todo e qualquer político. Todo político, a primeira bandeira dele é a saúde. Se ele, por exemplo, a pessoa que tem como bandeira a causa animal, se ela não tiver saúde, ela não vai conseguir cuidar do animal. Então, ela tem que ter como primeira bandeira a saúde. Então, eu estou nessa comissão e também estou agora presidente de uma CPI. Foi aberta uma CPI em Valinhos, de um suposto médico fantasma. É um fato que foi noticiado nas redes sociais, também em veículos de comunicação. E qual que é o papel, né, da Câmara Municipal? O papel da Câmara Municipal é fiscalizar.
Então, os vereadores aderiram, foi aberta essa comissão parlamentar de inquérito, agora começam os trâmites, vai começar os trabalhos propriamente dito, para a gente ouvir a quem de direito também, é sempre a ampla defesa, Edson. Então a CPI na Câmara de Valinhos, nós não estamos fazendo, não vai ser feita uma caça às bruxas. Nós vamos, quem tem o direito à defesa vai ouvir as defesas, nós vamos ouvir as partes envolvidas e dali é encaminhado para o Ministério Público. É esse o papel da Câmara Municipal e eu estou, então, só repetindo, presidente da Comissão de Higiene e Saúde e presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. As mensagens chegaram misturadas aqui, até o Tante Negrão está dizendo aqui, o Edson, você misturou as mensagens, deixa eu ler então textualmente a mensagem dele. 2 lendas, Edson e Wagner, se não me engano, o Wagner trabalhou com o Zé Arnaldo, você trabalhou com o Zé Arnaldo? Não tive esse privilégio, Trabalhei em outras emissoras aqui da região, mas com o Zé eu não tive esse privilégio. Ah, tá bom, aí agora tá certo, agora Tante Negrão, agora eu li corretamente aqui a sua mensagem, desculpe aqui pelo erro. Eu tenho também uma outra pergunta aqui, olha, o Marco Silva Bedin diz o seguinte, Edson, pergunta por favor para ele se os colégios em Valinhos são adaptados para as pessoas poderem votar. Vamos lá. O que existe? Vamos falar um pouquinho primeiro da legislação. Tá? O Tribunal Superior Eleitoral, ele abre sempre para que a pessoa com mobilidade reduzida ela faça a transferência para um colégio eleitoral que tenha acessibilidade. Então, todos os colégios eleitorais eles têm acessibilidade? Não tem. A grande maioria tem. Mas há esse precedente onde a pessoa que tem a mobilidade reduzida, por exemplo, no meu caso, eu votava numa escola em que tinha que subir escadas. O que eu fiz? Mudei para outra escola, fui lá e mudei. Vamos, um exemplo aqui. O ouvinte, uma semana antes da eleição, ele fraturou a perna, mas ele quer ir votar, tá? Ele procura o cartório eleitoral do município e o cartório ele vai cuidar para que essa pessoa possa exercer o seu direito. Então, assim, todos os colégios não são. Existe um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público em Valinhos, ele já deve estar uns 5, 6 anos, em que a prefeitura ela está pagando multa já, porque alguns colégios não têm acessibilidade normal, para o aluno mesmo. Então já está pagando até algumas multas e na hora de distribuir o cartório eleitoral, ele evita até essas escolas que não têm acessibilidade plena. Como não dá para atender, né, amplamente, já está essa possibilidade do eleitor ele fazer a transferência para uma escola que tenha acessibilidade. Isso é no Brasil, tá? Agora, a comunidade também poderia ajudar em alguns aspectos. O Wagner, você certamente é testemunha disso, eu sou, todo mundo é. Você vai num shopping center, por exemplo, num supermercado, tem algumas vagas que são demarcadas ali, inclusive tem vagas demarcadas para pessoas que são autistas, né? Mas ninguém respeita, cara. O cara chega atrasado, ele quer parar no lugar, ele quer parar, se pudesse, o cara vai no shopping, se puder parar dentro do shopping, ele para. E aí, aquelas vagas, diz lá, você tem que parar aqui com uma credencial e tal. Na verdade, o que eu acho é que devia ter uma fiscalização maior também para obrigar as pessoas a fazer o que elas têm que fazer. Vamos falar um pouco de cultura, né? É cultural isso. O Edson, vou fazer um paralelo aqui. Fui chamado numa rua do meu bairro, da minha cidade lá, chamada Rosa Belmiro Ramos. Uma extensão, ela é toda asfaltada e uma parte, ela é toda arborizada. É um local maravilhoso para pedalar. E numa curva lá, o pessoal faz aquilo de lixão. Joga todo, de pneu, a garrafa, sofá, o que você pode imaginar, a população joga lá. Conversei com o secretário de Serviços Públicos do município, Lucas Fumacinha, ele limpou. Se você for hoje lá, já está. De novo. A população está mandando foto para mim. Eles mandam foto. É essa questão da vaga da pessoa com deficiência, porque quando o legislador pensou nisso, porque ela fica perto de fluxos, banco, onde tem movimento, que é para a pessoa com mobilidade reduzida, ela fazer aquele pouco deslocamento dela. Tá? Mas as pessoas veem aquilo, quem não tem a deficiência, como um privilégio. Ou o famoso é rapidinho. O seu rapidinho é até eu chegar. Deixa o pisca-alerta ligar. É até eu chegar. Eu cheguei, estou impedido.
de usar essa vaga. Isso acontece comigo em 95% do tempo. Eu chego, quando não tem carro, tem moto na vaga de pessoa com deficiência. Uma moto parada lá. Outra questão, essa até para o nosso ouvinte que está acompanhando aí os 85,7. Edson, a faixa zebrada do lado da vaga tem uma faixa zebrada. Ali não é estacionamento de moto. Ali é porque a pessoa com deficiência ela precisa abrir a porta, precisa colocar uma cadeira de rodas ali. Se outro carro encostar, não tem possibilidade. Então, as pessoas colocam essa vaga lá. Outro dia, eu cheguei no meu condomínio, um entregador, na minha vaga, no meu condomínio tinha uma moto porque ele foi entregar, aí eu olhei pra ele, aí eu fui lá, eu falei, posso dar um abraço? Aí ele olhou, pode, aí eu dei um abraço nele, eu falei, agora posso puxar sua orelha? Aí eu conversei com ele, eu falei, e tem que ser de uma forma educativa. Essa semana aconteceu na Câmara Municipal, na Câmara, eu chego e na vaga, uma moto. Aí eu esperei a pessoa chegar, aí eu conversei com ela, ela olhou pra mim, e eu senti sinceridade ali. Ela falou assim, vereador, eu acreditava que essa vaga era de moto. Ele falou, não estou mentindo, eu não preciso disso. Eu imaginava que essa vaga era de moto. Desculpa, nunca mais vou fazer isso. Mas assim, são 5 minutos, 10 minutos que eu já resolvi alguma coisa e eu tenho que ficar parado dentro do carro. Então é essa conscientização no uso dessas vagas. Essas vagas são para idosos, para pessoa com deficiência. Não é porque nós somos privilegiados, né? É porque a gente precisa dessa vaga. Agora, as câmaras municipais, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, você acha que as pessoas estão preocupadas em descobrirem e escrever mais políticas para as pessoas que têm necessidades especiais, Wagner? O que eu penso? Se a gente for pegar o Brasil, no papel, na teoria, nós temos a melhor legislação para a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Nós temos uma convenção de 2007 que ela tem força na Constituição, ela está na Constituição, a Convenção Internacional da ONU. Nós temos o Estatuto de 2015 da pessoa com deficiência, nós temos a lei do autismo, nós temos o que você imaginar. Para pessoa com deficiência, você procura, dá um Google, nós temos. Nós somos o país, se no futebol nós ainda somos penta, nessa questão nós já somos hexa. Porém, nós também somos hexa em descumprir. No mesmo volume que nós temos a lei, a mesma quantidade, nós descumprimos essas leis. Então, o que eu penso? Em muitas situações, que é uma lei lá da década de 80, que ela precisa... Eu mesmo estou trabalhando uma lei no município, que ela é lá de 2000, e que veio refletir agora na festa do Figo. Tá? Aí a pessoa pegou e falou assim, mas não está na lei. E realmente, não está na lei. Mas por quê? Porque ela está contemplando uma lei federal, só que a lei complementar, a municipal, não está. Então nós precisamos, né, fazer ajustes, mas o principal é a conscientização, o principal é essa cultura de que a pessoa com deficiência, ela tem, a gente fala, né, pessoa com deficiência. Por que pessoa com deficiência? Em primeiro lugar vem a pessoa. Eu primeiro falo do Wagner, eu falo do Edson, depois eu vou falar da característica que é uma deficiência. Então a gente tem que entender essa valorização e a lei, ela ainda precisa trabalhar muito isso. A lei, ela precisa pensar primeiro na pessoa, sabe? E depois nessas características e adequar essas características. Então mudar alguma questão de leis. Porque lei, nós temos lei para cada situação da pessoa, seja ela cega, surda, deficiência intelectual. O Edmilson estava mandando uma pergunta para você aqui, a gente estava voltando à questão anterior, a gente estava falando de vagas em shoppings, ele está dizendo aqui, beleza, mas como isso é fiscalizado dentro do shopping? O que mais tem é gente que para em vaga desse tipo que nós estamos conversando aqui. Eu ouvi dizer, eu li em algum lugar que alguns shoppings até têm uma fiscalização, mas devia ter multa, né, Wagner? O que você pensa a respeito disso? E tem. Tem multa? Tem multa. Hoje, a legislação, quando você chegar... O shopping, ele visa lucro. Claro, então, quem está ali trabalhando para fazer aquela fiscalização, é claro que ele vai apenas orientar que não pode colocar, mas ele também não vai entrar em atrito com o cliente do shopping. Tá certo. Ele não vai entrar. O que cabe? Cabe à pessoa que está se sentindo prejudicada nesse momento, ela acionar
na nossa cidade a gente fala mobilidade urbana. Essa é uma dica boa, hein? A mobilidade urbana. Porque isso aí é lei, e você estacionar em locais regulamentados, e todo shopping é regulamentado para a pessoa com deficiência, você vai perder 7 pontos na carteira de habilitação. 7 pontos, vai perder. E você vai ter que pagar. Então, assim, existe você ficar lá na vaga aguardando a mobilidade chegar. Eu vou contar uma situação que aconteceu com vocês. O ouvinte, só para o ouvinte entender, eu tive poliomielite, paralisia infantil, então hoje eu ando com as muletas canadense, tenho uma cadeira motorizada quando é mais percurso mais longo, acabo, né, ficando velho, você já sabe, né? Eu não sei, não. Ficando velho, está olhando para mim. Olhou, né? Viu? Eu tô que nem Romário, né, no final, só vou pelo atalho só. Então, eu tenho essa mobilidade. O meu carro, ele é um carro adaptado. O meu carro ele tem freio e acelerador, e o meu carro ele tem o adesivo da pessoa com deficiência, e lá atrás eu comprei um guincho que é para carregar a minha cadeira motorizada. Então, o meu carro era todo descaracterizado. Ele é caracterizado como uma pessoa com deficiência. Eu fui num evento próximo ao shopping de Valinhos e eu fui multado, parado na vaga de deficiente. Aí as pessoas falaram para mim: nossa, mas como que você tem que recorrer? Eu falei: não, eu estava errado. Porque existe um cartão e na correria eu esqueci de tirar o cartão e colocar no painel. Entendi. Hoje, depois da multa, eu aprendi no bolso. Eu preguei ele pela lá. dor. Aprendi pela dor, ele está pregado lá. Então, o que existe? Só para o ouvinte entender, aquele adesivo, ele não serve para nada. Ele é mais uma visualização para a pessoa saber que ali tem uma pessoa com mobilidade reduzida com deficiência. Porque o que vale é o cartão, que ele é nacional, e você tem que colocar ele no painel. Então, se você chegou numa vaga, você olhou, a pessoa pode ser deficiente, pode estar com a deficiência, mobilidade reduzida. Se ela não tiver o cartão, a mobilidade urbana, aqui é o INDEC, né? Campinas é INDEC. A INDEC tem que ir lá e tem que fazer a atuação desse veículo. 11h28, rapidinho para a gente terminar aqui, Wagner. Tem aqui também um recadinho, mais um recado, que é aqui do Edmilson. Ele fala assim: olha, vocês deveriam desenvolver um aplicativo para pessoas com deficiência, um canal direto que a pessoa tira a foto do infrator e envia para registrar o flagrante. Você acha que é uma boa dica essa para a gente terminar? É boa, né? Hoje é a tecnologia, né? Nós estamos trabalhando com inteligência artificial para tudo, que é uma boa dica para a gente, sabe, levar para as prefeituras e trabalhar com isso. Eu acho que assim, Edmilson, né? Isso. Edmilson, obrigado, com certeza nós vamos levar essa informação aí e tentar desenvolver alguma coisa. 11h28, conversamos aqui com Wagner Alves, vereador eleito em Valinhos, vereador, locutor, transmite tudo, viu? Rodeio, o que você precisar. Quem quiser fazer contato com Wagner, faz como? Minhas redes sociais, no Instagram, @WagnerAlves09, @WagnerAlves09, ali no Instagram, entrar à vontade.